E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o nome de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Amém? Imagine só, este homem recebe um nome. Para o povo hebreu, para o povo da Bíblia, dar o nome não era simplesmente: eu gosto desse nome, o nome é bonito. O nome era uma profecia. E até hoje, quem vai dar um nome a uma criança deveria pesquisar o significado, a origem do nome. Seria bom. Muita gente não faz, muita gente escolhe o nome simplesmente dizendo: é o gosto. Não, é porque eu gosto, esse nome é bom. Mas a mãe de Jabes, quando deu um nome para ele, talvez o parto não saiu bem, sabe? Talvez uma dor a mais, porque a dor do parto já existe, ela já é multiplicada. E talvez algo terrível aconteceu naquele parto, ao ponto dela falar: Jabes, que significa com dor eu o tive. Sabe o que esta mãe, sem querer, estava profetizando? Uma vida de dor e sofrimento para aquele homem. Muitas vezes somos produtos de uma convivência, produtos de sentenças de palavra, mas eu acredito em um Deus na sua palavra que muda sentenças e histórias. Você também acredita? E aquele que estava cativo, com a palavra de Deus torna-se livre. Amém? Você sabe que o nosso meio de convívio é uma tendência muito forte, principalmente para o nosso futuro, a médio prazo pelo menos, não a longo prazo, porque tudo pode mudar, mas pelo menos uma boa parte da vida nós somos influenciados principalmente pelo que ouvimos, pelo que vemos dentro de casa. Agora imagine este homem que cresce ouvindo: o seu nome foi dado por causa de dor e sofrimento que você causou a sua mãe. Mas algo acontece na vida dele e ele não se conforma com essa palavra. Querido, a pessoa pode até ter nascido em meio à pobreza, e você sabe que a pobreza não é só a condição financeira, é a condição da nossa mente. A mente se fecha, por exemplo, para a prosperidade. Até para muita gente que está na igreja, a pessoa fala: eu não quero riqueza não, eu tendo saúde está bom. E não dá para ser saudável e ser próspero, sim ou não? Tem gente que fala: não, eu prefiro ir para o céu. E não dá para ser abençoado e salvo também? Só que muita gente, porque não foi criado assim, teve uma condição social, e a pessoa se encarcerou na pobreza, porque esse é o meio de convívio. Muitas pessoas ouviram: isso não é para você, você está sonhando demais. E a pessoa foi deformando os seus sonhos, não foi formando os seus sonhos. Até que a gente conhece a Deus, seja aqueles que foram incentivados ou aqueles que foram desmotivados. E o que é que a palavra nos diz? Não se conforme, não seja degenerado com as coisas do mundo. A palavra nos dá uma orientação. Por favor, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 2, tá? Quem achou, diga amém. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você até pode ter recebido sentenças. Quando Jabes recebe aquele nome, não é só um fato que está sendo registrado dizendo: olha, o parto da mãe de Jabes foi difícil. Ele está sendo condenado aonde for este menino, este homem, este rapaz, vai ter dor e sofrimento, porque ele foi condicionado àquilo pelo nome. O nome é uma profecia. Se você ver todos os nomes da Bíblia, está escrito: ó, o fulano de tal se chamou assim, por exemplo, Esaú, porque era vermelho. Ó, o fulano de tal se chamou assim, porque era pai de uma multidão. Assim porque era valente, porque tinha uma personalidade específica. Então não era só nomenclaturas, eram profecias. Mas no auge do sofrimento, a mãe de Jabes, eu não sei se sem querer, tá? Não posso dizer, mas ela amaldiçoou o filho. E talvez você que está ouvindo essa palavra já ouviu coisas semelhantes, já foi condicionado a coisas semelhantes, já viu palavras malditas se cumprirem na sua vida. Mas hoje você vai pegar esta palavra e a fé que você vai estar aprendendo, e você não vai se conformar, e você não vai aceitar as mazelas do mundo. E mesmo que você nunca viveu o extraordinário, você vai ser transformado e vai ser usado e usada para transformar pela renovação desta palavra, que é o entendimento de Cristo Jesus. E assim você vai descobrir não o que falaram para você, mas o que Deus quer para você, em nome de Jesus. Porque aquele homem sabia: minha mãe falou que eu vou ter dor e sofrimento, enquanto Deus dizia: esse daqui é um ilustre. Sabe o que é um ilustre? É uma pessoa extraordinária, é uma pessoa dotada de grandes virtudes, é uma pessoa brilhante. A mãe dizia: vai ter dor e sofrimento, e Deus dizia: vai ter coisas extraordinárias. Esse daqui é brilhante. Eu prefiro ficar com aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Eu prefiro ser aquilo que Deus sonha para mim. Quem também prefere? Imagina quando Jacó recebe até hoje de muitos: ele foi enganador. Quando ele recebeu o nome, a tradução do nome Jacó era o suplantador. Ou seja, aquele que se aproveita, é um oportunista. E mesmo Esaú rejeitando a bênção, tem gente que fala: ele roubou a bênção, porque interpretam o texto pelo nome dele. Mas se você lê o texto, ele não roubou bênção nenhuma. O Esaú rejeitou. E é por isso que a Bíblia fala: e Deus aborrece Esaú, porque Esaú rejeita as coisas de Deus e troca as coisas de Deus por uma panela, por um prato de lentilhas, que foi isso que ele fez. Ele disse: que me há de servir a bênção, se eu estou morrendo de fome? Ele preferiu se alimentar. E nós sabemos que ele não estava morrendo de fome, que não era uma família necessitada, era uma família muito rica inclusive, mas ele não queria saber das bênçãos. Como o nome configura uma profecia, olha o que Deus fez por ele, Jacó. Está escrito em Isaías 43. Isaías 43, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Sabe o que significa remir? É perdoar totalmente, é pagamento total da dívida. E Deus está falando: a sua dívida, que até os dias de hoje as pessoas lembram dessa dívida, Deus está falando: eu já a paguei.
eu já zerei a sua dívida. Mas olha o que Deus ainda está falando: e eu chamei-te pelo teu, e tu és meu. Você foi criado e chamado Jacó a vida inteira, mas eu vou te chamar agora de um novo nome: Israel. Quem luta com Deus e prevalece com Deus. Por que está escrito que os salvos terão no céu um novo nome escrito numa pedrinha branca? Porque cá entre nós teve gente que recebeu o nome que só Jesus, né? Mas não vamos nem entrar no mérito, hein? Com todo respeito à senhora sua mãe, ao senhor seu pai, seu avô, sua avó, ou tio, ou seja quem for que deu o seu nome. Tem gente que tem nomes que a pessoa nem sabe do peso daquela palavra. Minha gente, se a palavra tem poder para o bem e para o mal, cada vez que se chama o nome, é uma profecia. Cada vez que se chama um nome, tem um peso. Então todas as vezes que se falava Jacó, o que as pessoas lembravam? Enganou, fugiu, enganou até o pai. E agora o Senhor não é mais conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas como Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Deus está falando: no mundo espiritual você vai continuar com o mesmo nome, mas eu vou mudar a sentença do seu nome. E o que é que Deus prometeu? Se você passar pelas águas, pelo fogo, as águas não vão submergir, o fogo não vai te queimar, porque eu estou dando por resgate da sua alma, para a sua salvação, eu estou mudando e transformando a sentença da sua vida. Então imagina que muitos de nós recebemos, assim como Jabes, sentenças. Saiba que já é comprovado cientificamente que do ventre o feto já pode receber palavras. É por isso que às vezes os pediatras dizem assim: olha, conversa com o bebê na barriga. É por isso que quando tem uma mãe entre nós, no período da gestação, nós abençoamos, ungimos, porque a palavra mostra que até pessoas de Deus dentro do ventre já eram cheias do Espírito Santo. E qual é a palavra que marcou a vida do Jabes? Sofrimento. Mas o que a palavra ressalta que ele era? Por favor, vamos lembrar. Primeiro livro das Crônicas 4, versículo 9. Vamos lá. E foi Jabes mais ilustre, mais brilhante do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores eu dei à luz. Imagina que é muito importante, se você tiver uma boa criação, aprender os caminhos de Deus, porque a palavra diz, isso é um fato, que quem sabe o caminho de Deus, quem aprende o caminho que deve andar, não se desvia dele, querido. E se desviar, rapidamente sabe o caminho de voltar, porque aprendeu. E eu falo isso por experiência própria. Você sabe o caminho de voltar. Aquela mensagem fica na sua alma, é impossível esquecer. Mas muitos de nós não tivemos esta honra. Alguns aqui aprenderam coisas terríveis. Alguns aqui aprenderam a se prostrar a Deus, a fazer simpatia, a pagar votos de tolos. Outros aprenderam a ter deuses, a servir anjos. Outros aprenderam a confiar em objetos. Mas Jabes descobriu uma coisa: todo aquele que invoca o nome do Senhor torna-se aquilo que a vontade de Deus determina. A mãe dizia, e olha que a palavra de uma mãe tem muita força e poder. A mãe dizia: vai ter dor e sofrimento, e Deus havia decretado: vai ser ilustre e brilhante em nome de Jesus. O decreto de Deus está acima do decreto dos homens.
O decreto de Deus muda uma cultura, muda o ensino de uma vida inteira, muda palavras malditas até desde o ventre e transforma a vida daquele que crê. Quantos aqui creem nessa palavra? Quando Jabes começou a decidir quem ele era em Deus, a palavra registra uma pequena oração dele. Olha o versículo 10, o que diz: porque Jabes invocou o Deus de quem? O Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, as minhas terras trouxer largura, comprimento, e a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal eu não seja afligido, ou seja, seja livre do mal, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha. Jabes não era só ilustre porque ele sabia trabalhar, ele tinha um ofício diferente. É porque a diferença de um ilustre de Deus não está no que a pessoa quer mostrar para os outros, está quando ela vem diante. Jabes não vai choramingar dizendo: ah, meu Deus, minha vida é assim porque minha mãe falou, está difícil. Você até pode trazer as suas mazelas diante de Deus, mas diante de Deus você tem que aprender a pedir. O que Tiago ensinou à igreja? Lá em Tiago 4, ele falou: olha, tem gente que não recebe porque pede mal. A pessoa não tem pedidos ilustres, ela ainda está condicionada, ela está degenerada, ela se conformou com aquilo. É às vezes a pessoa que ouve a palavra, mas ainda ela está de mal a pior, ela não toma posse daquilo. Sempre a doença é mais forte, sempre tem uma desculpa. Sabe por que Jabes era ilustre? Porque ele pegou da fé a sua base, ele pegou da fé o seu sustento. Lembra o que está escrito: se uma mãe ainda abandonar, pode ser que isso aconteça, e nos dias de hoje eu acho que isso tem tanto acontecido. Mas o que Deus prometeu: eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome gravado nas minhas mãos. Eu tenho planos maiores, melhores, caminhos mais altos. Eu quero salvar vocês e morar com vocês na eternidade no céu. E assim você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Estão aqui, Senhor, ouvindo esta palavra e te aplaudindo agora, os ilustres de Deus. O que é que Jabes fez, igreja? Foi buscar o Senhor. Ele falou: eu não vou buscar na minha mãe, porque minha mãe talvez ainda esteja com a dor e o sofrimento da vida dela. Sabe que talvez o que a mãe de Jabes teve foi o tal trauma, né, pós o parto. Provavelmente, talvez foi uma experiência tão traumática. E sabe o que a Bíblia fala da hora do parto? Que a mulher, por um período, ela se arrepende. Cadê as mães aqui para dizer se isso é verdade? É verdade isso? Hoje ainda tem a tal da cesárea, né? Mas as mães que passam pelo parto normal dizem que a dor é semelhante à gripe de um homem. Olha aí. Eu não sei porque elas estão rindo. Ah, não, agora eu fiquei triste. Dizem que é parecido, mas eu acho que a do homem é pior. Eu não sei porque as mulheres riram, agora eu fiquei com vergonha. Mas diz a palavra, e quem falou foi o sábio Salomão, que a dor do parto traz um arrependimento momentâneo, e que depois a mulher se alegra. Mas na hora do sofrimento, imagine as mulheres que têm complicações. E olha que naquela época a medicina não tinha esse avanço que tem hoje. A mãe dele sofreu talvez com o pai, eu não sei qual foi a causa, mas ela amaldiçoou o filho. Ela determinou: vai ser um homem de dor,
sofrido. E o que é que Deus decidiu fazer? Quebrar a maldição do ventre e transformar toda palavra maldita em bênção, toda palavra maldita em promessas benditas no Senhor. É isso que Deus faz com você, é isso que Deus faz comigo. Mas nós temos que aprender a invocar o nome do Senhor, porque é invocando o nome do Senhor que a alma do perdido se salva. Por favor, carta aos Romanos, capítulo 10. O apóstolo Paulo ensinou algo importante nessa palavra. Carta aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 13, tá? Porque a palavra diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Aí tem gente que fala assim: isso daqui é um privilégio, né? Veja a introdução deste versículo, no versículo de número 10, por favor. Visto com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quê? Para salvação, porque a Escritura diz: todo aquele, pode ser qualquer pessoa, que nele crer, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Por favor, fique de pé. Pode ter sido aquele que nasceu numa família abençoada, mas pode ser também aquele que nasceu numa família amaldiçoada. E eu não estou falando de família amaldiçoada para trazer ofensa para você, mas é a realidade, querido. Família onde a idolatria era o ensino, era a cultura, onde a pobreza, os xingamentos, a contenda eram frequentes. Se isso não é maldição, o que é? E as pessoas vivem maldições sem perceberem, porque elas se conformam com aquilo. O Jabes poderia dizer, como muita gente diz hoje: esse é meu karma mesmo, eu devo sofrer. Imagina José quando foi contar para o seu pai Israel. Ele diz: pai, eu tive um sonho que eu vou sustentar toda a nossa família. Aquele sonho gerou uma grande contenda dentro de casa, e quem já não gostava dele é ali mesmo, que já não queria nem respondê-lo, sem ignorância. E até que fizeram um plano e ele foi parar escravo no Egito. Ele poderia pensar, né? Quer saber? Essa é a vida de escravo que Deus sonhou para mim. Acho que é a vontade de Deus. Mas ele não se corrompeu. Não se conformar, querida, é não se corromper. Tem gente que fala: mas todo mundo faz. Não se corrompa. Não se corrompa. Mas está bagunçado mesmo. Mas não entre na bagunça. Mas perderam o temor. Não perca o temor. Transforme. E que através da palavra, a mente de Cristo seja entregue para você, e que você viva a renovação do entendimento, e que assim como Jabes também conheceu, você conheça, viva e se salve pela vontade de Deus, em nome de Jesus. Qual era a vontade de Deus? Eu farei da vida de Jabes um ilustre, um homem brilhante. E a palavra deixa bem claro: ainda foi mais brilhante que os irmãos. Talvez os irmãos que foram até mais abençoados que ele pela mãe, mas ele transformou todo aquele sofrimento
quando ele começou a invocar o nome do Senhor. Ele pediu para ser abençoado, ele pediu para ser protegido, ele pediu para ser sustentado. E quantas outras histórias da Bíblia tinha tudo para dar errado, mas na presença de Deus tudo foi transformado. É assim para qualquer pessoa que entrega a vida para Jesus, que tinha tudo para dar errado, estava tudo indo de mal a pior, cada vez mais um abismo chamando outro abismo, até que chega a presença de Deus e o Senhor Jesus, e Ele transforma todo o deserto em manancial. Ele abre caminho onde não tinha, e ainda te chama pelo nome da bênção que Ele te deu. Por isso que no céu teremos um outro nome. A pessoa não vai poder entrar no céu com um nome perdido, é um novo nome. Quem é que vai descobrir? Quem for salvo por Jesus Cristo. Quem é salvo por Jesus Cristo? Quem crê com o coração, mas quem confessa também com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Não basta só a pessoa dizer eu creio, tem que confessar. Se você está ouvindo essa palavra hoje e quer hoje entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma, faça assim com a sua mão e confesse hoje Jesus Cristo como seu Salvador. Pastor, eu nunca fiz isso. Entregue a sua vida para Jesus hoje, por amor da sua alma. E quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te liberta. E quando fala de se libertar, isso não é só para as pessoas que estão endemoniadas, para as pessoas que estão encarceradas no vício. Às vezes a pessoa tem que se libertar das sentenças que teve desde o ventre. Às vezes a vida da pessoa está presa, está amarrada, e mesmo que ela venha à igreja, ela precisa se libertar disso. Jabes confessou: Senhor, eu preciso do Senhor para mudar a minha história, porque senão ele seria mais um amaldiçoado naquela família. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, mas na verdade eu já um dia confessei minha vida, eu entreguei minha vida, eu confessei Jesus como meu Salvador, mas eu me afastei. Então você precisa se reconciliar, voltar. Um dia Jacó estava seguindo um caminho errado, mas ele não tinha percebido, e Deus chamou e disse para ele: volta a Betel. Sabe aquele lugar que eu te encontrei a primeira vez, que você estava sem direção e eu abençoei sua vida? Volta lá. Betel é o lugar da casa de Deus. É importante congregarmos. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero firmar os meus pés na presença de Deus, e que o Espírito Santo guie os meus passos a partir de agora. Se você quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. E se reconcilie hoje, volte para Jesus antes que Ele volte para você. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.